queridas irmãs, meus amados irmãos, peço, você que está também nos ouvindo na sua própria casa, pela Rádio Bom Jesus, pela internet, eu peço licença para abordarmos alguns temas importantes, que julgo ser importante, e que não estão em conexão direta com o Evangelho, nem com a Epístola, né, com a liturgia da Santa Missa deste domingo, mas que julgo ser necessário que nós procuremos pensar neles neste momento, dado também a transmissão da rádio e a extensão, portanto, da minha voz até os confins da cidade de Bom Jesus, as capelas, os fiéis que nos acompanham na redondeza, também nas suas casas. Esse sermão será repetido pelas outras duas missas que farei às 9 horas e também às 19. São avisos práticos, mas que peço a atenção de todos. Primeiramente, com respeito aos próprios avisos que nós fazemos logo depois do último evangelho, no fim da missa. Aliás, infelizmente, algumas pessoas não têm a prática, o costume ruim de não esperar que o padre dê os avisos paroquiais. É o primeiro ponto. Nós temos que nos lembrar, meus amados irmãos, que nós fiéis, os fiéis devem chegar na igreja antes do sacerdote e sair depois que o padre saiu do presbitério. Então cheguemos antes, não depois, antes e saiamos depois do sacerdote. O aviso não é uma coisa secundária de menor importância, porque a nossa paróquia, ela tem várias atividades também durante a semana, atividades essas importantes para a nossa vida espiritual, como por exemplo horários de confissões, horários de santas missas e avisos em geral. Então é importante que nós ouçamos com atenção os avisos. É importante, a nossa paróquia é uma paróquia viva e, portanto, existem várias atividades além do domingo, além da missa dominical. Então, atendamos para isso. Então, com respeito aos avisos, aquelas atividades que acontecem costumeiramente no decorrer da semana, tais como catecismo das crianças, reunião dos jovens, escola da fé, terço dos homens, adoração na quinta-feira e reunião para os coroinhas na sexta-feira, não serão avisados aqui na missa do domingo, porque todos nós já sabemos que existe. São atividades costumeiras. Toda segunda-feira, por exemplo, tem escola da fé. Todo domingo à noite, depois da missa das 19, tem reunião para os jovens. E assim por diante. Uma maneira também de nós simplificarmos a questão dos avisos. Eu apenas vou avisar e fazer menção das atividades que acontecem toda semana, cada dia da semana, quando não houver, quando elas não existirem, aí eu vou avisar que não vai haver por um motivo excepcional. O segundo aviso, com respeito à participação da Santa Missa nos domingos e dias de semana. Nós vamos fazer o seguinte, teve um domingo retrasado, se não me engano, eu celebrei a missa das 19 horas, e eu notei que um pequeníssimo número de pessoas consegue responder às orações da missa e também participar da missa mais ativamente com os hinos, com as orações, etc. Então, por causa desse objetivo, nós vamos fazer ensaios como nosso organista, o maestro Tadeu, está fazendo, já fez hoje, fez domingo passado. Nós vamos começar uma série de ensaios antes da missa, antes do início da missa. Tanto da missa das 7 horas, como das 9 e das 19, a fim de que nós participemos bem da Santa Missa. Claro que nós podemos participar da Santa Missa de uma maneira recolhida, por exemplo, meditando na Sagrada Paixão do Senhor, não é? Como nos aconselha Santo Afonso, ou outros modos de participar da Santa Missa. Mas, dado a missa paroquial, dada a importância da Santa Missa na forma extraordinária, penso eu que é muito importante que todos nós saibamos responder à Santa Missa, e não só saibamos responder em latim, as orações devidas próprias dos fiéis responderem, mas saibamos também a tradução. Então, quero aconselhar muito que todas as pessoas se empenhem, que tenham vontade, que tenham interesse em aprender a Santa Missa, em responder junto, e, portanto, aproveitar para a sua própria alma essas orações
tão importantes, tão ricas, que está na liturgia da forma extraordinária. Um apostolado, na verdade, quando nós também participamos bem da Santa Missa, nos interessamos, nós estamos fazendo um apostolado da Santa Missa tradicional. Uma pessoa, por exemplo, um fiel que não está acostumado a participar da missa na forma extraordinária, e vem à igreja, e vem à Santa Missa Dominical, e percebe que os fiéis participam e respondem às orações com entusiasmo, com vida, ele também fica motivado a participar melhor da Santa Missa. O interesse cresce. Portanto, esse apostolado é de interesse de todos nós, não só do padre, mas de todos nós. Valorizemos, portanto, a participação da Santa Missa. Então, para isso, nós vamos fazer os ensaios. Para essa finalidade, eu vou suspender por agora, por momentos, a entrada das associações. Então, normalmente às 7 horas da manhã, nós temos as entradas das associações. E às 9 também das crianças, às vezes. Então, por esta finalidade, por um determinado tempo apenas, eu não estou suprimindo as entradas, atenção, é apenas por uma medida momentânea. Nós não vamos fazer mais as entradas das associações. Por exemplo, a congregação mariana está marcado para entrar no primeiro domingo, antes do início da missa. Nós não vamos fazer a entrada da congregação. Eu peço que os fiéis, a associação que vem para entrar, que venham antes, exatamente para ensaiar. Não é? E assim nós procurarmos aumentar aí o fervor da participação na Santa Missa. Tá bem? Peço a compreensão de todos com respeito a isso. Nós vamos também, outro aviso importante. Nós lançamos aqui, estamos lançando neste domingo, exatamente neste domingo, uma nova edição do nosso folheto da Santa Missa, o Dies Domini, o Dia do Senhor. Peço que peguem aí. Resolvi fazer uma edição mais fácil e mais evidente para que a gente possa participar melhor da Santa Missa. É em forma de um livreto, não é? Podemos abrir aí. Cada domingo, a nossa intenção é que cada domingo haja um folheto, um livretozinho deste, para que a gente participe melhor da Santa Missa. É melhor que aquele outro jornal, não é? Muito grande, meio desajeitado, com a letra muito pequena, e agora fica mais visível. Peguemos aí na apresentação. Prezado fiel, estamos lançando a segunda edição do Dies Domini. Pensamos em tornar essa edição mais fácil e evidente para uma melhor participação no santo sacrifício do altar. Desejamos que todos, ao participarem da Santa Missa, na sua forma extraordinária, possam se beneficiar através de uma participação ativa e frutuosa, são palavras do Papa Bento XVI, possamos nos beneficiar então da riqueza de suas orações compostas há séculos. Através da interação participativa do fiel, cantando com entusiasmo, respondendo em latim às orações que lhe são próprias, acompanhando as traduções em português, possam todos unir-se cada vez mais à paixão, morte e ressurreição que celebramos. Então aí está a apresentação do Dies Domini. Podemos virar a página. Nós vamos sempre ter, agora fazer uma rápida explicação para que a gente possa participar bem da Santa Missa. Veja, na página 2, nós temos aí o número 1. Eu peço que o comentarista sempre indique os números, e não a página, basta o número. Não é? Por exemplo, o número 1, nós temos o hino de entrada. Ali na frente do hino de entrada existe um desenhozinho de um homenzinho em pé. Para a gente saber qual a posição dos fiéis. Eu estou explicando o que é evidente. Alguém pode dizer assim, padre, mas não precisa explicar isso. Desculpa, mas precisa. Porque tem capelas que os fiéis veem um homenzinho em pé e ficam sentados. Ou o contrário. Então isso aqui é para tornar evidente a participação dos fiéis, mais fácil. Ali nós temos, dentro desse quadrado em vermelho, nós temos 3 hinos. A, B e C. Então nós vamos cantar um desses hinos na missa. Como nós temos 3 santas missas nos domingos, nós podemos variar os hinos. Tá bem? Esses hinos serão indicados
pelo coro da igreja, pelo coral. Depois, na outra página, página 3, nós temos aí o início das orações da Santa Missa aí. Nós temos uma barra central, página 3, que divide sempre, não é, à esquerda da direita. Sempre à esquerda os senhores encontrarão as orações em latim. Deem uma olhada aí no folheto. Não é? Sempre à esquerda os senhores encontrarão em latim. Tanto que está no começo, não é, o latim, e no outro lado o português. Sempre vai ser assim a ordem para que a gente possa participar melhor. As respostas dos fiéis estarão sempre em negrito, para se tornar mais fácil. Do outro lado, lado direito, está a tradução, que corresponde à tradução do latim. Imediatamente ali, tá bem? Então, se os senhores quiserem saber qual é a tradução, aliás, interessem-se, mais uma vez eu friso, interessem-se pelo que está escrito ali, que tem um valor muito grande. Bem, vamos virar a página. Então, sempre os senhores encontrarão o V e o R. O V é o versículo, R de responso, responsório, resposta, que compete aos fiéis, o R. Tá bem? Depois, vamos agora à página 7, número 4. Antes ainda um pouquinho, olhando para a página 6, os senhores encontram a mesma coisa, os 3 hinos e também a pauta em gregoriano do que nós vamos cantar em gregoriano nas missas. Geralmente a gente canta em gregoriano na missa das 7, que é a missa paroquial. No número 4 nós temos o introito. Eu coloquei antífona de entrada, que é a mesma coisa que introito. E coloquei só apenas a tradução. Por quê? Porque enquanto o padre reza em voz alta, nesta missa, por exemplo, os senhores não escutaram o introito, porque nós cantamos o Kyrie. Não é isso? Mas quando o padre rezar em voz alta o introito, os senhores poderão acompanhar imediatamente aí, no número 4, a tradução do introito. Isso é muito importante, porque é o significado que o padre está rezando em latim. E eu aconselho, enquanto o padre reza em latim, e nós escutamos o latim, nós acompanhemos com os olhos e com o coração e a mente essa oração em português. Entenderam? Peço que as pessoas... Porque, gente, a missa em latim, ela precisa de um interesse. Também em português. Né? Às vezes a missa em português também a pessoa não entende. Mas o fato é que, se nós, enquanto o padre reza em latim e a gente acompanha aqui a tradução, a gente participa bem também. Uma maneira de saber, de aproveitar bastante desses textos que são belíssimos. Né? Virem a página 8. Eu fiz questão de colocar aí uma introdução para cada parte da missa. Aí eu coloquei em vermelho, na página 8, liturgia da palavra. Esse é um termo que foi compilado pela reforma litúrgica. Não é propriamente usual na missa de São Pio V. Mas eu quis colocar aqui por uma questão prática, para que a gente possa saber as divisões das missas, na Santa Missa, as partes da missa. Eu poderia colocar aqui parte da instrução, por exemplo, né? Na Sagrada Escritura. Essa é a parte em que a gente lê a Sagrada Escritura, a Bíblia, a gente ouve a palavra de Deus. A primeira leitura, depois nós temos o Salmo, no gradual ou no Aleluia, e depois o Evangelho. Então eu coloquei liturgia da palavra. Ainda que não seja tão exato, achei o termo mais exato para colocar aqui, para a gente se situar nas partes da missa. Veja, olhem o número 11, profissão de fé. Ali nós temos o latim e o português. Não é? Quando nós rezarmos em latim ou cantarmos, aqui está o texto. E a tradução está ali do outro lado. Uma outra coisa importante que é preciso que eu fale, logo depois da leitura, a proclamação do Santo Evangelho, imediatamente depois, a gente deve dizer Laus tibi Christe, ó, em cima do número 11. Está escrito aí, ó, Laus tibi Christe, que quer dizer louvor a vós, ó Cristo. Então, vamos convencionar entre nós um momento para a gente dizer isso, porque umas pessoas dizem quando o padre beija o missal.
outras dizem quando imediatamente o padre acaba de dizer. Então fica duas respostas. Uns dizem Lausibi Christi depois, outros antes, etc. Quando o padre acabar imediatamente de dizer, de ler o Evangelho, todos nós vamos dizer então, Laus tibi Christe, imediatamente depois. Tá? Então fica convencionado assim, para que a gente possa todos rezar ao mesmo tempo. Página 10. Aí nós temos uma barrinha novamente, uma divisão do ofertório, indicando que agora começa propriamente o momento do sacrifício. O padre oferece o pão e o vinho, que depois vão ser transubstanciados. Né? O ofertório. Aí. Nós temos aí, mais uma vez, a tradução da antífona do ofertório. Notem os senhores que no ofertório o padre diz, Dominus vobiscum, todos respondem, volta-se para o altar e diz, oremos. E aí ele não reza nenhuma oração, ele diz a antífona do ofertório. É interessante que esse oremos, a oração desse oremos está ali no final do ofertório, que nós chamamos a oração silenciosa que o padre reza sozinho, depois eu vou explicar, chamada de secreta. Então todo o ofertório, ele está dentro dessa oração, do oremos, que o padre disse. Mais uma vez eu quero frisar aqui, que acompanhemos, quando o padre reza em voz alta a antífona do ofertório, acompanhemos a tradução aqui no número 12. Mais uma vez, no número 13, os senhores encontrarão 3 hinos, que são próprios para o ofertório. Número 14. Número 14 é uma resposta que nós damos ao padre que nos convida a rezar, porque agora vai se iniciar a grande oração da Santa Missa, que é a oração do cânon, a liturgia eucarística, onde há consagração. Veja, o número 15, a secreta. O padre reza em voz baixa. Às vezes as pessoas não notam que o padre está rezando essa oração, porque estamos em silêncio, mas o padre está rezando. Muitas orações são feitas em silêncio na missa. Então, acompanhemos a tradução aqui dessa oração enquanto o padre reza em silêncio. A secreta. O prefácio, aí começa a liturgia eucarística. A tradução do prefácio, coloquei aqui. Mais uma vez, ad nauseam, eu digo, acompanhemos a tradução de que o padre reza, quando o padre reza em latim. Os Sanctus, na outra página. Agora, o número 18. Peguem aí a página 15. Veja, o que eu estou fazendo aqui é uma coisa inédita, hein? Eu nunca faço isso. Sempre se faz a homilia. Mas se eu não fizer isso aqui, eu não consigo abarcar todo mundo, todos os fiéis, se eu não fizer isso agora. Né? Número 18. Eu fiz questão de colocar uma novidade que não havia no folheto antigo, porque não cabia. Eu fiz a questão de colocar a tradução do cânon, daquilo que o padre reza em voz baixa, em silêncio. Tá bem? São 5 ou 6 orações em que o padre reza antes da consagração e mais 5 orações depois da consagração. Essas orações é importante também que nós acompanhemos. Gente, essas orações que precisamente elas vêm dos apóstolos. São de origem apostólica. Não é? Então são muito importantes. Essas orações têm 2000 anos, o valor delas. E são orações riquíssimas. E eu faço questão de que haja silêncio, portanto, na hora do cânon, para que a gente acompanhe essas orações. Vamos virar a página aí, página 16. A página 16 está o cânon da consagração. Momento em que o padre, o celebrante, repete as palavras de Jesus na última ceia e assim realiza o sacrifício. Notem que a consagração do pão no corpo de Cristo e do vinho no seu sangue estão separadas, simbolizando a separação do sangue do corpo de Jesus, a morte mística de Jesus. Na Santa Missa acontece exatamente o que aconteceu no Calvário, mas não de maneira cruenta, não é? Sem derramamento de sangue, Nosso Senhor, de maneira misteriosa, renova o seu sacrifício. Aqui estão as palavras da consagração. Atenção! Logo depois da consagração, nós tínhamos o costume de rezar 3 vezes
graças e louvores se deem a todo momento. Eu peço que a gente faça em silêncio isso. Por quê, Padre? Porque essa jaculatória, ela é feita para a gente lembrar que Jesus agora já está presente aqui no altar. Mas todos nós que participamos da missa já sabemos isso. Então façamos essa adoração pessoalmente. Tá bem? Ao menos que haja lugares, talvez em alguma capela que o pessoal tem mais dificuldade, na questão de instrução, etc. Apenas nesses lugares que nós vamos dizer essas jaculatórias. Tá? Acompanhe, portanto, as orações do cânon, que são orações belíssimas. Este é o momento do silêncio, do grande silêncio da missa. Não é para cochilar nesse momento. Este momento é para a gente se unir a Jesus que está aqui imolado por nós. Tá? Bem, depois aí nós temos o Pai Nosso. Aí, ó. Na página 17, no final, eu vou colocar na segunda edição do domingo que vem, nesse folhetinho do domingo que vem, a oração em latim. Também a tradução do Pai Nosso e do Per Omnia Saecula Saeculorum. Assim que nós terminamos o cânon, assim que o padre termina o cânon, o padre diz, Per Omnia Saecula Saeculorum. E os fiéis dizem, Amém. Este Amém significa o consentimento a todas essas orações que o padre fez. Porque aqui o padre rezou, fez essas orações em persona Christi. É o sacerdócio hierárquico do padre. É só o padre que compete rezar essas orações. E os fiéis participam dessas orações dizendo Amém. Então esse Amém do Peripsum é muito importante. Eu vou colocar aqui. Bom, a questão do Pai Nosso, normalmente aqui na administração apostólica a gente reza em português. Por quê? Segundo estritamente a liturgia, a gente deveria responder apenas sed libera nos amalo. O padre rezaria o Pai Nosso todinho, sozinho. Por que aqui na administração apostólica a gente reza em português? Vou dar a explicação. Na época que Dom Antônio de Castro Maier veio do concílio, ele quis aplicar o concílio bem entendido aqui na diocese de Campos. Então, Dom Antônio de Castro Maier, ele permitiu e aconselhou que se rezasse, na época, o Pai Nosso em português, para que os fiéis rezassem juntos a oração do Senhor, a oração dominical, na Santa Missa. É uma atitude pastoral, não é, prática de Dom Antônio. Dom Fernando, Dom Licínio continuaram essa atitude entre nós. Por isso que nós mantemos o Pai Nosso em português. No momento a gente rezar em português, embora o padre reze em latim. Tá? Apenas estou explicando, porque pode haver alguma dúvida aí. Tanto que os fiéis que não são da administração apostólica, eles não entendem por que é que nós rezamos aqui o Pai Nosso em português. Mas foi Dom Antônio que, por uma atitude prática, julgou que fosse melhor, né, pastoral, que se rezasse. Depois tem o Agnus Dei, página 19. Vamos avante aí. Vamos avante. Página 20, número 21. Vejam aí falta uma oração que é a oração da paz. Ficou um pequeno erro de impressão, mas nós vamos colocar aí na próxima edição do domingo que vem. Veja, preparação para a Santa Comunhão. Geralmente aqui nós rezamos em voz alta a preparação para a Santa Comunhão, aquela de São João Bosco. Porém, na página 20. Porém, eu peço que nós raramente rezemos em voz alta essas orações. Por quê? Porque agora tem como nós acompanharmos as orações que o padre reza. Então façamos a comunhão, a nossa preparação para a comunhão, rezando essas orações individualmente, pessoalmente, em silêncio. É melhor. Tá bem? Mais uma vez eu digo, essas medidas que foram feitas por medida pastoral, para que os fiéis pudessem participar melhor e se preparassem para a comunhão. Mas agora todos nós já sabemos que aquele é o momento para se preparar para a comunhão. Então aqui está a preparação para a Santa Comunhão e rezemos em silêncio. Depois nós temos a Santa Comunhão, os hinos para a comunhão. Virem a página. Número 25. No número 25 temos a oração de ação de graças. Eu aconselho que a gente reze também em silêncio a ação de graças. Senhores e senhoras, na hora da comunhão, a gente deve voltar para a comunhão, para o banco da comunhão, e fazer em silêncio a nossa ação de graças. Por isso, como sugestão,
a gente coloca essa oração aqui, número 25. Ou outras orações que eu vou variar no decorrer dos domingos. Mas não é necessário que a gente reze em voz alta. Nem que a gente reze, não é obrigatório. O importante é que a gente faça ação de graças. Isso aqui é uma muleta. É para ajudar a gente a rezar. Na hora que a gente estiver mais árido. Entendeu? Mas o melhor é que a gente reze, como disse Santa Teresa, com nossas próprias palavras. É um momento importante da visita de Nosso Senhor no nosso coração. Na nossa alma. A presença eucarística de Jesus. Aí nós temos a oração antífona de comunhão, que na outro folheto estava escrito em latim, né? Communio. Então eu fiz questão de colocar em português, para facilitar um pouquinho. A oração final, que no outro folheto estava escrito post communio, que é a oração final da Santa Missa. A bênção final. E eu coloquei também algo que tem novidade aqui, que no outro folhetinho não tinha, é o Evangelho final. O Evangelho final, gente, é muito importante que enquanto o padre reze em latim, os senhores acompanhem em português a tradução. Se os senhores acompanhar sempre, daqui a algum tempo os senhores já sabem de cor em português o que o padre já está lendo. Tá bem? E na última página, o hino final. Bom, só tem um problema. Penso que o folheto ficou melhor que o outro, não ficou? Só tem um probleminha. Ele custa R$ 2,50 cada um. Ah, tão baratinho, padre. Mas são 700. Vai dar 1.250 cada domingo. O feitio aí, a impressão, não é, desse folheto. Então, eu vou pedir para os senhores empresários da nossa paróquia um patrocínio, para que a gente possa investir na Santa Missa, hein? Isso aqui é propagar a Santa Missa tradicional. É como eu disse, os senhores participando melhor da Santa Missa, os senhores mesmos vão fazer um apostolado para os outros fiéis que não participam. Então, faço questão que nos ajude aí no patrocínio. Um outro aviso prático. Como eu disse, tem que aproveitar a situação, porque é o momento que eu tenho. Nós temos aqui na paróquia um costume, alguns costumes que foram herdados já da antiguidade aí, do Monsenhor Francisco, dos outros padres, do Padre José Paulo, etc. Que são costumes da administração apostólica e que eu penso, julgo eu, que devemos continuá-los. Exemplo, o uso piedoso do véu. É importante que nós... Por que a mulher cobre a sua face, a sua cabeça na igreja? Por respeito, por piedade e também com base na Sagrada Escritura. São Paulo lhe aconselhava que os homens não cobrissem a cabeça na igreja porque era vergonhoso. E as mulheres sim cobrissem a cabeça por respeito. Então, como é belo, como é bonito ver uma senhora bem vestida, uma senhorita, uma senhora bem vestida, rezando com o véu na cabeça. Eu penso que é muito importante, eu peço que as mães me ajudem nesse ponto. Vamos manter o uso piedoso do véu, que é algo sagrado. Gente, quantos padres chegam para mim e dizem, padre, na sua paróquia o senhor tem coisas, tem atitudes dos fiéis que na minha paróquia eu não consigo. Por que então nós que temos vamos perder? Não vamos perder não, senhor. Por favor, senhoras e senhoritas, tragam o seu véu. Se não tem, comprem, adquirem. Se não tem condição, falem comigo que eu dou de presente. Tá bom? Então vamos convencionar o uso do véu, que todos tragam o véu, que todos usem o véu. Não só para comungar, hein? Não só para comungar, também na Santa Missa. Uma outra coisa importante é com respeito ao traje de participar na missa. Nós temos o costume piedoso de que as senhoras, as mulheres, elas venham com saia, com vestido, evitem roupas justas, calças justas, e mesmo uso de calças. Por que isso? Eu vou dar uma explicação para os senhores. Primeiro que, na igreja, que é a casa de Deus, nós temos que vir com a melhor roupa que nós temos. Não se trata de desfile de moda, mas se trata de honrar a Deus, porque aqui se está participando daquilo que é mais sublime na igreja e no mundo, que é a Santa Missa. Então nós devemos reservar uma roupa de ver a Deus, uma roupa digna. Os homens e as mulheres também. Não é a melhor roupa? A roupa de ver a Deus.
As mulheres, nós sabemos que a modéstia, o pudor é um costume cristão desde a antiguidade. Por isso, eu peço, por favor, que as pessoas venham com roupas modestas na igreja. Nós notamos, infelizmente, algumas jovenzinhas, adolescentes, etc., que estão vindo com saia ou vestido acima do joelho. Vestido e saia acima do joelho é mini saia. E não está no padrão para participar da Santa Missa, nem de andar na rua. Não é? Portanto, por favor, eu peço que as mães, as avós, me ajudem nesse ponto. Vamos procurar guardar o reto sentido da modéstia cristã. Venham bem vestidas, procurem vir bem vestidas. A saia e o vestido deve chegar ao joelho, pelo menos. Um outro aspecto importante é com respeito à disposição dos homens e das mulheres na igreja. Veja, há tempos atrás, havia um padre na matriz chamado Monsenhor Ovidio Simón, um espanhol, que foi expulso daqui por uma sociedade secreta da cidade. Quando o Monsenhor Francisco veio para a matriz, depois que esse padre foi expulso e teve que sair às pressas, por causa dessa perseguição que houve, o Monsenhor Francisco tomou uma série de medidas para reparar essa expulsão desse sacerdote. Uma das medidas foi o uso do véu, outra medida foi que as mulheres viessem bem vestidas, e uma outra medida foi que na igreja os fiéis ficassem separados, os homens de um lado e as mulheres de outro. Bem, é um costume que eu penso, julgo eu, que devemos manter. Então eu peço que os fiéis compreendam esse meu pedido e que nós mantenhamos os homens separados das mulheres aqui na igreja. Vou fazer uma explicação rápida. Por que nós podemos fazer assim? Devemos. Primeiro, por reparação ao que aconteceu. Segundo, que na Santa Missa é um momento de oração pessoal. Eu penso que é um momento que a gente poderia sentar em família junto? Poderia. Mas é um momento que a gente pode valorizar mais a nossa oração particular com Deus. Então, eu peço também que se sentem assim dessa maneira. Continuemos esse sagrado e piedoso costume. Claro que tem tolerância. Por exemplo, existem exceções também. Uma pessoa que veio pela primeira vez. Uma família que veio, agora está começando a vir. Vamos dar uma tolerância. Não é? Nos dias, por exemplo, de missa de sétimo dia, missa pelos falecidos da família, ação de graças. Então, essas exceções podem ser mantidas. Eu peço aí a compreensão de todos e a colaboração de todos nesse ponto. Mais uma vez eu insisto também com respeito à pontualidade da missa. Desliguemos os celulares, procuremos não utilizar o celular, pelo menos se deixe ligado, porque tem alguma oração aqui que quer ler, etc. Coloque no modo avião. Procuremos participar da Santa Missa do lado de dentro da igreja, principalmente da missa da noite, tem um grande número de fiéis que fica lá fora, etc. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.